sei que tá difícil, desse jeito não dá pra suportar. Ver a nossa gente que carrega esse país sofrendo sem direito de sonhar. Que acorda cedo, meu Brasil trabalhador, que sabe o que viveu, nosso povo conhece, coração não esquece, é que na hora do vamos ver, quem defende você é o PT, prato cheio, salário na mão, quem defende você é o PT, mais saúde pra toda a nação, quem defende você é o PT, Lula fez nosso povo crescer, quem defende você é o PT, e a esperança já vai renascer, quem defende você é o PT, simbora PT! Olê, 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 olá. Oi, na favela e também no sertão. Quem defende você é o PT. Tá na lida, no corre e na função. Quem defende você é o PT. O Brasil já cansou de sofrer. Quem defende você é o PT. É saudade do tempo bom pra se viver. Quem defende você é o PT. O povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo. Eu sou José Wilson, sou presidente do PT de Brasília. Temos aqui com a gente o prazer enorme de receber a nossa presidenta do PT, nossa companheira Gleisi Hoffmann. Bom dia, muito obrigado pela presença, presidenta. Nossa secretária-geral, companheira Pietra Soares. Nossa companheira Marisa Borges, que vai nos auxiliar com as perguntas no chat. Marisa é a nossa secretária de formação. E o nosso companheiro Paulão. Paulão, presidenta, e aos internautas. Paulão não é filiado ao PT, mas é um grande companheiro de luta que está com a gente. Ele prefere, inclusive, não ter a carteirinha para estar mais ainda na luta do que muitos de nós. Então, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da nossa presidenta, que se dispôs a fazer esse debate com a gente, no momento em que a gente sabe que você, companheira, está bastante atarefada, né? Com essa tarefa fácil, né? De conduzir um processo eleitoral num momento tão adverso, numa conjuntura tão adversa, mas ainda assim se dispôs a estar aqui com a gente. Nosso sincero agradecimento. Agradecer a todos que estão nos acompanhando, né, pela internet, e dê seu like, tá? Se você gostou, dê seu like lá para que a gente continue fazendo esse programa. Bom, o que é esse programa? Esse programa a gente fazia, presidenta, presencialmente a cada 15 dias no Eixão Sul e, no seguinte, no Eixão Norte. Nós temos os comitês em defesa da democracia, os comitês em defesa do Lula livre, não só liberto, não só solto, mas livre. E esses dois comitês, com o PT, na gestão ainda da companheira Valéria, nossa presidenta anterior, criaram esse programa. E, com a pandemia, o Paulão nos deu a ideia. Gente, nós precisamos retomar nosso debate. Era tão bom a gente reunir domingo de manhã, tomar um solzinho lá e tal, mas vamos fazer pela internet mesmo. E aí nós resolvemos fazer o programa. Estamos agora já na nossa 6ª edição, tá? E tem sido um sucesso. Zé Dirceu já esteve com a gente, Gilberto Carvalho já esteve com a gente, a Lucélia Santos já esteve com a gente, debatendo a questão ambiental, tantos outros companheiros que já estiveram com a gente, não vou citar todos para ganhar tempo, né? E a estrela da nossa manhã aqui é a nossa presidenta. Nós vamos debater hoje, presidenta, sobre a conjuntura
nacional, mas um aspecto que está bastante na ordem do dia, que é a questão das eleições 2020, o desafio que isso representa para nós, o primeiro teste que a gente tem após o golpe militar, né, após o golpe na presidenta Dilma, né, e um teste municipal. Né? Não deixou de ser um golpe militar ali também, não, mas esse é outro assunto. É outro assunto. Não deixaram soltar o Lula, não é isso? O general e tudo mais. Mas aí é um outro assunto para outro momento. Então, agora nós vamos discutir aí as eleições municipais, que é um desafio enorme para nós e que nós precisamos transformar numa oportunidade para o crescimento das esquerdas, para esse crescimento do nosso partido. Então, mais uma vez, obrigado aos internautas, obrigado a você, presidenta, por estar aqui com a gente. E a palavra é tua por 30 minutos e depois nós vamos às perguntas no chat. Tá bom? Obrigada, Zé Wilson. Prazer estar aqui com vocês, te cumprimentar e parabenizar também pela realização do programa e agora mesmo via internet, mas isso é muito importante, né? Trazer o debate para a militância, para as pessoas que estão interessadas em discutir política. Saudar a Pietra aqui, prazer também, Pietra, Marisa, né, nossas dirigentes aí do PT, e o Paulão, que está na operação do programa. E saudar todos que estão nos assistindo, né, que estão acompanhando essa live. Eu não sei se vou usar os 30 minutos, Zé, mas eu queria falar um pouquinho sobre a tática eleitoral do PT para 2020, porque falando disso, eu acho que dá para compreender como que nós vamos enfrentar essa eleição e a importância que tem essa eleição do ponto de vista político e de enfrentamento ao projeto de destruição do Brasil, ao governo Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, fortalecimento do partido e, claro, suas relações aí com os demais partidos do campo progressista, do campo da esquerda, né? Então, vou pegar um pouco esse viés, porque sei que tem muita gente interessada também nessa discussão, acho importante informar o pessoal. Bom, nós tiramos uma tática eleitoral de termos o maior número possível de candidatos em todos os municípios que fosse possível, candidaturas do PT, né? Estimulamos muito nossos companheiros e companheiras para serem candidatos e candidatas. Agora, no fechamento quase do total de candidaturas, nós devemos estar com umas 1.500 candidaturas em todo o Brasil. Só para vocês terem ideia, em 2016 nós tivemos 960, então o número de candidaturas do PT também demonstra já a vontade do pessoal de participar, de estar no processo eleitoral, de fazer o debate, né? E nas cidades onde tem segundo turno, incluindo as capitais, ao total são 96, nós temos 84 candidaturas. E aí o pessoal pergunta, mas por que vocês fizeram isso? Não tinha que fazer uma frente de esquerda para poder enfrentar isso tudo que está aí, juntar com os partidos, ver quais municípios que podem ir junto. Nós conversamos muito entre os partidos, né? Conversamos com o PCdoB, com o PSOL, com o PSB, com o PDT. Alguns encaminhamentos nós fizemos no sentido de fazer frente, de apoiar outras candidaturas que não do PT. Por exemplo, em Porto Alegre, nós estamos apoiando a companheira Manuela Dávila, né? Em Florianópolis, nós temos um pré-candidato, professor Lino, mas devemos apoiar a candidatura de um vereador que já foi candidato a prefeito pelo PSOL, também fazendo uma frente lá. No Rio de Janeiro, nós tínhamos a conversa com o PSOL, o Freixo desistiu, e nós avaliamos que o nome da Benedita era o melhor nome para se colocar na disputa eleitoral. E temos também em Belém do Pará o apoio também ao PSOL, ao Edmilson, deputado Edmilson, que é do PSOL do Pará. E estamos discutindo em São Luís do Maranhão também uma coligação, um acordo junto com o PCdoB. Bom, dito isso, né, para dizer que a gente tem essa procura e essa conversa com os partidos de esquerda, dito isso, a gente também tem que entender o momento em que nós passamos essa eleição, onde os partidos precisam reafirmar-se. Nós vamos enfrentar a cláusula de barreira definitiva em 2030, mas tem mais uma escadinha da cláusula de barreira em 2022.
Se os partidos em 2022 não tiverem um determinado número de votos, um determinado número de estados, não tiverem deputados eleitos, eles perdem a formalidade, ou seja, perde a formalidade, não, perde o direito que eles têm ao fundo eleitoral, à representação, enfim. Então, é muito difícil para alguns partidos, principalmente para o PCdoB, o PSOL também investe nisso, mas todos, né? Para poder fazer bancada e fazer votos na eleição de 22. Então, os partidos também resolveram eles apresentar, né, os outros partidos apresentar candidaturas para se fortalecer nesse processo. Então, um processo que, saindo com candidatura a prefeito, prepara, né, lideranças, fortalece o partido, enfim. Então, isso também foi uma tática que os demais partidos usaram para se colocar no xadrez eleitoral. Isso quer dizer que a gente não tenha uma aliança política, não esteja junto? Não, não quer dizer, nós estamos juntos, né? Estamos enfrentando aqui o Bolsonaro no Congresso Nacional, estamos enfrentando a desconstrução do Estado brasileiro, estamos ajudando, né, junto com muito esforço com os partidos, a encontrar saídas para a crise do povo. Apresentamos juntos uma proposta de reforma tributária, apresentamos juntos a grande maioria dos projetos que foram aprovados nessa pandemia de ajuda ao povo, inclusive a renda emergencial. Então, há uma aliança política e, obviamente, o entendimento que onde houver segundo turno, nós estaremos juntos, né? Quem for do nosso campo para o segundo turno. Então, esse é um fator que eu gostaria de explicar, porque as pessoas perguntam muito, querem entender como que foi a tática eleitoral do PT. A outra coisa que nos fez sair também com candidaturas na maioria dos municípios é a defesa do próprio partido. É muito difícil você pedir para um candidato de outro partido, mesmo que seja de esquerda, fazer um enfrentamento ou a defesa do PT durante as eleições. O PT tem que se defender. Nós passamos aí um período muito grande de ataque sistemático, de tentativa de desconstrução e de destruição do PT. Foi uma guerra orquestrada. Desde 2013, quando aquelas manifestações foram cooptadas aí pela direita, né, que deu a orientação de manifestações que depois desembocaram no impeachment da Dilma, nós estamos sendo perseguidos. E não é uma perseguição fraca, não, é forte, é uma guerra mesmo. Houve toda uma aliança tácita aí com a elite brasileira, né? Elite econômica, elite política, a mídia, parte das lideranças, né? Parte dos partidos políticos, criaram um verdadeiro clima de guerra contra os nossos governos e contra o partido. Então, desde então, essa guerra tem nos imposto derrotas que a gente tem que considerar e que são significativas, como foi o golpe contra a Dilma, né? Quer dizer, tirá-la da presidência da República do jeito que foi, num impeachment fajuto, que não tinha crime de responsabilidade. Me admira muito o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, achar que tinha crime para o impeachment da Dilma e não tem para o Bolsonaro. É uma concepção absurda isso. Mas o fato foi esse: tiraram a Dilma, né? Tivemos a prisão do Lula, né? A perseguição do Lula e a prisão do Lula, e, por fim, a eleição do Bolsonaro. Então, foram 3 situações, eu acho que a gente tem que responder a isso. Claro que o partido se manteve firme, lutou, e aqui eu quero saudar a nossa militância aguerrida, principalmente aqui do Distrito Federal. Vocês têm feito um trabalho muito legal na época do impeachment da Dilma, também na época da prisão do Lula, e agora com a pandemia, né, de fazer manifestações, atos simbólicos, faixas, enfim, eu acho que o pessoal tem lutado muito. Então, foi a luta da nossa militância, a disposição da nossa militância de enfrentar isso tudo que fez com que a gente sobrevivesse a esse ataque grande que nós tivemos, né? Nós fomos lá e enfrentamos. E chegamos em 2018, obviamente, melhor do que estávamos em 2016. Mas ainda muita coisa tem que ser esclarecida e ser dita ao povo brasileiro. E as eleições municipais, elas são, sim, uma oportunidade para nós do PT falar com o povo do Brasil, né? Através dos municípios.
Claro que é uma eleição que as pessoas querem falar da vida das suas cidades, das ruas, da escola, do posto de saúde, mas nós vamos ter que falar do projeto de desconstrução que está no Brasil, que os municípios não estão fora disso, né? O que esse governo está fazendo no plano federal, a política neoliberal que está sendo implantada, o ajuste que vão fazer, as privatizações, isso tudo vai interferir na vida das pessoas e na vida dos municípios. E isso tudo está acontecendo por conta, dessa sucessão aí de golpes que foram dados no Brasil, para tirar o PT do governo, né. E para tirar o PT, porque diziam: "O PT é corrupto, o PT quebrou o Brasil". Quer dizer, agora já estão começando a ver, até pelas, decisões que nós estamos tendo do Supremo e também pelo que está vindo a público, que não era bem assim, né. E o PT não quebrou o Brasil e que não é uma quadrilha. Agora, isso a gente precisa debater com as pessoas, nós precisamos falar para as pessoas e precisamos expor, né. O Intercept trouxe toda uma gama de informações sobre como funcionava a Lava Jato, como foi feita a prisão do Lula, os shows midiáticos que fizeram. Isso uma parte da sociedade conhece, a outra parte não conhece e muitas vezes nos critica. Então a gente tem que ter esse espaço de fala. Defender o partido, defender o presidente Lula. Agora, recentemente, nós tivemos a decisão do Supremo, né, que não reconheceu a delação do Palocci, e além de não reconhecer a delação do Palocci, disse que o vazamento daquela delação foi ilegal e, na época eleitoral, foi, de cunho político. Então, disse que o Moro fez política. E essas coisas a gente pergunta: como é que fica, né, porque você não volta atrás para falar para repor a eleição de 2018, né, e também tudo o que foi falado do Lula e do PT. Então isso precisa ser esclarecido. Então as eleições elas vão servir para que a gente possa fazer, esse enfrentamento, possa fazer esses esclarecimentos, e vai ser um momento importante da disputa política brasileira. E por fim, eu queria falar, porque eu acho que é uma coisa que preocupa aí nosso pessoal, é sobre a questão da pesquisa eleitoral, né, pesquisa que o Bolsonaro aparece crescendo aí, principalmente na base popular. Nós temos que entender que houve uma mudança de conjuntura de um mês e meio para cá. O Bolsonaro deixou de fazer aquela escalada autoritária, aquela pregação dele, e se recolheu à casinha. E por que que ele fez isso? Fez isso por conta do Queiroz. O Queiroz apareceu, foi preso, é a coisa que ele mais teme, né? Contra ele e contra os filhos dele. Ele ficou mais quieto. A direita, o campo conservador, aproveitou para fazer um pacto com Bolsonaro, né? Você continua quieto aqui, nós vamos tocar a pauta econômica que nos interessa e depois a gente não abre o impeachment contra você. É esse o pacto que foi feito. E o Bolsonaro está tocando a vida, né? Arrefeceu muito aquele estilo dele. Agora, ele recompôs com o centrão, com a base, né, com aquele centrão fisiológico da velha política que ele dizia e xingava e dizia que nunca ia fazer aliança, e também fez uma aliança com a direita liberal, com o centrão em cima de verbas, de cargos, né? O orçamento esse ano está liberado, né, gente? Tem o orçamento de guerra e tem o estado de calamidade. Então, ele pode gastar o que quiser. Eles vão fazer 800 bilhões de déficit esse ano. Então, ele está soltando dinheiro para toda essa base aí, desse centrão, para ir para as prefeituras, para ir para os estados, está barbarizando. E com a direita liberal, ele fez o acordo de fazer o ajuste fiscal ano que vem. Então, ano que vem, ele aperta o cinto, até justificando o que aconteceu agora, mas passa pela eleição com protagonismo político aí financeiro para sua base. Ano que vem eles vão fazer privatização, vão fazer as reformas que eles estão querendo, querem fazer a reforma administrativa para mexer no salário e na estabilidade dos servidores. Enfim, eles vão barbarizar, né? Mas esse ano eles vão soltar. E um outro fator que também ajuda muito o Bolsonaro é a questão da renda emergencial, que não foi ele que quis colocar, não, ele não defendeu, né, queria R$ 200, foi uma bandeira do PT, da oposição, nós aprovamos, e isso tem impacto muito grande. 80% dos beneficiados do Bolsa Família são mulheres, né? Então são famílias monoparentais. Essas famílias estão ganhando R$ 1.200 por mês. É um dinheiro considerável, né, diante do padrão e da renda da maioria do povo brasileiro. É mais que o salário. Então,
Isso é óbvio que tem um impacto grande do ponto de vista da política, né? Então, a gente vai... E ele naturalizou a questão das mortes, que nós não podemos deixar naturalizar, ele vai fazer um ato segunda-feira falando sobre como o Brasil vence a pandemia. Eu não sei o que ele vai apresentar nesse ato amanhã, né? Vence a pandemia, nós estamos com 115 mil mortos, gente, é uma loucura. Mas o fato é que ele vai fazer isso. Nós, o que temos que fazer? Temos que continuar no enfrentamento, temos que continuar na denúncia, temos que continuar falando que é um governo genocida, porque morreram 115 mil pessoas, isso tem que ficar claro. Temos que falar sobre a questão da renda emergencial, mostrar que o Bolsonaro não é um cara de confiança, porque foi contra o Bolsa Família. Aliás, ele chamava as famílias beneficiadas do Bolsa Família de vagabundas, né? E mais, no nosso governo, não foi só o Bolsa Família que sustentou, né, que ajudou a melhorar o perfil econômico das pessoas, né, tirar a gente da miséria. Foi um conjunto de programas, não era só o Bolsa Família, era o emprego que a gente, né, gerava, eram os investimentos em políticas sociais. Então, é uma série de outras ações, aposentadorias, BPC, outras ações que ajudavam. Então, essas eleições também é para ir para o embate com o Bolsonaro e não se apavorar. A pesquisa é um retrato da conjuntura do momento, né? É óbvio que ela mostra uma tendência de crescimento, tal, mas ela não aponta o que vai acontecer no futuro. Então, nós temos que nos manter firmes com o enfrentamento a Bolsonaro, né? Ou seja, não titubear. Ele é o principal inimigo do povo brasileiro e do Brasil. É isso, gente. Ok, presidenta, muito obrigado, muito esclarecedora. Antes de passar para a Marisa fazer as perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta. De toda a exposição, ficou claro para mim, e acho que para os internautas, que a estratégia não é uma estratégia só do PT, né? Foi uma estratégia discutida com os partidos políticos, que até por uma necessidade de sobrevivência também, e uma necessidade legal, né? Precisaram adotar essa estratégia. Mas você falou das alianças, e tem uma que eu gostaria de destacar, antes de passar para a Marisa, que é a questão de São Paulo. Boulos, ele se tornou um grande nome, né? Está muito querido no campo da esquerda, e a gente vê muito aqui, mas por que o PT não apoia o Boulos? O Boulos tem mais chance, o Boulos dialoga mais com a juventude, toda essa questão, né? Então, eu gostaria de que, ao retomar as respostas, você pudesse nos falar um pouquinho dessa aliança dessa questão em São Paulo. E passo para a nossa companheira Marisa Borges para fazer mais perguntas no chat. Vamos fazer mais 3 perguntas, né? Um bloco de 4 perguntas, depois a Gleice responde, e na sequência a gente faz mais um bloco, acho que vai dar tempo. Marisa. Então, nós temos muitas perguntas, Gleisi, que eu gostaria também de te cumprimentar, antes de mais nada, né? Agradecer muito você e queria dizer que eu sou sua fã, você é uma pessoa muito importante, você é uma pessoa que está conduzindo o PT maravilhosamente bem e ainda por cima também toda essa crise lá na Câmara, né? Uma das pessoas mais atuantes, ativas no combate a todas essas coisas horríveis que vêm nos acontecendo. Então, nós temos muitas perguntas aqui, Gleisi, do pessoal que está assistindo. Aí eu vou começar aqui, então, com a Milene, ela só está colocando que o Diretório Nacional ignorou a manifestação de lideranças históricas do PT. Aí tem o Lucas, uma estratégia inicial para derrotar o bolsonarismo pode ser retirar o apoio a candidatos bolsonaristas. Isso é um assunto também bastante polêmico, né? Uma estratégia... aí, Lucas, a Milene coloca, isso é o melhor a ser feito no momento. Aliás, nem era para a gente estar discutindo isso. O Livro Dutra já fez declaração bem descontente com essa atitude do Diretório Nacional. Aí o Raimundo coloca, parabéns ao Diretório Zonal do PT Brasília pelo programa de hoje, com a presença da Presidente Nacional.
Saudações do diretório do Cruzeiro, que está presente neste programa. E a Thelma Mello, para encerrar, também coloca: a gente declara no Congresso o PT e fora Bolsonaro, e o PT Nacional aprova aliança com bolsonaristas. Como defender nosso PT nas ruas como uma ação absurda? Tática com bolsonaristas não é tática, é suicídio político. Então, assim, essa questão dos municípios, né, da eleição municipal, ela é uma questão que sempre me preocupou também, Gleisi, porque nós vemos que a eleição nacional, tanto da Câmara, muitas vezes não acompanha a eleição municipal. Lá nos municípios, pequenos principalmente, não sei o que acontece, que a influência da direita para vereadores, para prefeitos mesmo, sempre é maior, né? Então, uma coisa que me incomoda muito é saber como é que a gente faz para enfrentar esse discurso lá, tete a tete, com as pessoas que estão próximas mesmo nos municípios, que são os vereadores e os prefeitos. Os prefeitos dialogam, né, com a população muito de perto nesses municípios menores. Então, assim, eu conheço alguns municípios do interior do Brasil, de Minas e tal, e a gente vê como está, e agora então mais arraigada ainda essa coisa do bolsonarismo. Então, assim, eu queria também falar um pouco sobre isso. Obrigada. Estava falando sem microfone. Cumprimentar todos os companheiros, companheiras que mandaram perguntas. Eu vou começar por São Paulo. Olha, São Paulo é muito importante, né? A capital é a maior capital do país, é a grande cidade do Brasil. O PT já governou São Paulo por 3 vezes, né? Com a Irondina, com a Marta Suplicy, com o Fernando Haddad. É óbvio que o nosso candidato seria, e o que seria melhor, era o Fernando Haddad, né? Que foi cogitado lá atrás para disputar a Prefeitura de São Paulo. Mas ele não quis por uma série de motivos, enfim, e aí o PT fez uma discussão interna sobre quem seria o candidato, porque em São Paulo, por essa importância, por já termos governado a cidade 3 vezes, por ter muito o que falar para a cidade, as grandes obras de São Paulo são obras que foram feitas ou iniciadas nas gestões do PT em São Paulo. Os programas também que marcaram, enfim. E aí, com essa decisão do Fernando de não sair, houve um processo de discussão e escolha da candidatura do PT em São Paulo. Foram feitos vários debates e só não aconteceu a prévia por conta da pandemia. Então, foi feito um encontro ampliado, né, junto com o diretório municipal e os diretórios zonais da capital. E entre os candidatos que disputavam, dentre os candidatos, o Tato ganhou a prévia. Então, isso é um processo democrático no PT, né? Assim que o PT escolhe e delibera sobre suas pautas. Então, o Tato é o nosso candidato. O Boulos se apresentou bem depois, né? Durante todo esse processo de discussão do PT, não tinha, das prévias do PT, não tinha sido, o Boulos não tinha se colocado ainda, eu não sei se ele estava pensando, avaliando, ele se colocou depois, já quase ali no momento da decisão do Tato, que ele começou a anunciar que seria candidato, o que eu acho extremamente legítimo e acho importante, né? Quero dizer aqui, registrar que a gente tem um carinho e um apreço muito grande pelo Boulos, pelo companheirismo dele, pela lealdade dele com a luta do presidente Lula, por ele ter estado junto conosco no segundo turno de 2018, né? Ele foi candidato a presidente, depois veio com a gente, então nós temos maior carinho, maior respeito pelo Boulos. Obviamente que a nossa campanha não é contra o Boulos, é contra a direita, né? Podemos estar no mesmo campo, podemos estar na mesma área de atuação, digamos assim, do campo progressista, nós podemos disputar até votos dentro desse campo, mas não num embate, né? Nosso embate, e acredito que o do Boulos também, é um embate com a direita, né? Então, o Gilmar é o nosso candidato tirado pela prévia e que está fazendo a campanha em São Paulo. E tem a importante tarefa e missão de defender os legados do PT em São Paulo, mostrar para a cidade de São Paulo que quem fez por ela, quem fez obras, quem fez os corredores de ônibus, quem fez o bilhete único, quem fez os céus, quem fez a parte da merenda escolar, enfim,
a infraestrutura da grande parte da cidade foram os governos do PT, quando nós estávamos na prefeitura e também a partir do governo federal. Então, é importante a gente ter a candidatura do PT na cidade de São Paulo. Isso não quer dizer que a gente vá conflagrar com Boulos, nós temos uma linha que é muito clara lá, é a linha contra Dória, contra Bolsonaro, contra os retrocessos e lembrar o legado do PT na cidade de São Paulo, né? E vamos nos encontrar no segundo turno, tenho certeza disso, né? Então, eu acho que sobre São Paulo é isso. Bom, vamos falar sobre, então, o pessoal falou do Belford Roxo, que deve ser esse o município que o pessoal está falando do apoio a candidaturas bolsonaristas. Ó, gente, eu também não sou contente com essa decisão, não. Só que eu não decido sozinha pelo diretório. Essa matéria foi 3 vezes ao Diretório Nacional. Vou contar um pouco o que é para vocês entenderem. Eu defendi sempre, desde o início eu defendi que a gente tivesse candidatura própria em todos os municípios, pelas razões que eu falei aqui. Não é possível, né? Então, acontecem as alianças. Esse negócio de Belford Roxo é o seguinte, esse prefeito é do MDB, foi apoiado pelo PT em 2016, o PT apoiou, e o PT faz parte do governo lá, está no governo desse Vaguinho. Ele foi apoiador do Lula, da Dilma, enfim. E agora tá para o lado do Bolsonaro, porque é prefeito, né? Governo, é digamos assim, um fisiológico oportunista. E o pessoal do PT lá fez uma reunião do diretório e avaliou, estou contando aqui, por maioria, votos lá 37-3, que deveria continuar essa aliança com ele, porque é o que daria condições para o PT eleger vereadores. Bom, foi feito lá a aprovação, o Diretório Regional do Rio aprovou e veio para a Nacional. Eu coloquei a primeira vez o recurso para votar na comissão da Executiva, né? A Executiva votou, manteve-se a posição do Rio de Janeiro. Coloquei de novo no Diretório Nacional. Votou, manteve-se a posição do Rio de Janeiro. E depois, com a reconsideração da votação e com a mobilização, colocamos também. Chamei o pessoal de Belford Roxo, chamei o presidente da Assembleia, que é quem estava pedindo para manter a aliança por conta da continuidade dele na presidência da Assembleia, enfim, do apoio que ele tem do pessoal do MDB lá dentro, o presidente da Assembleia é do PT do Rio. Por conta disso, chamei também, todos expuseram, foi um debate que foi feito e venceu de novo. Então, eu posso não gostar, as pessoas podem não gostar, acho ruim, mas é assim que o PT delibera há 40 anos, entendeu? Como é que a gente faz agora? Diz que não, vai fazer... Então, a gente tem que ver esse processo, né? E eu, como presidente do partido, eu tenho que levar o partido com as decisões que ele toma. Agora, é óbvio que tem que, lá em Belford Roxo, não pode fazer uma campanha grudado em Bolsonaro, grudado no Vaguinho, grudado em não sei quem. Vai ter que discutir o que vai se fazer, né? Muito ruim a situação, mas é a situação que aconteceu. Então, falando para vocês. A outra coisa é sobre essa coisa da influência que você falou, Marisa. O Brasil é muito grande, né? Nós temos 5 mil e poucos municípios. O PT está organizado em cerca de 4 mil municípios. Nós não vamos ter candidatura em todos eles, mas uma parte nós vamos ter só candidatos a vereadores, não tem nome para prefeito. Então, é muito município e muito diversificado, né? E nos municípios do interior acontece uma coisa mais complicada ainda, porque todo mundo se conhece, entendeu? Todo mundo se conhece. Um é compadre do outro, que às vezes é primo do outro, que é não sei o quê. É uma relação muito de proximidade. E às vezes as pessoas entram nos partidos para fazer a política lá, nem necessariamente, né? Quem não é do PT, nem sempre com a visão ideológica, a visão de direita, entra porque, ó, isso aqui está mais fácil para eu ser candidato, isso aqui está. Acontece muito isso, é uma realidade que a gente tem. Nós procuramos conversar muito com o nosso pessoal, deixamos claro como que seria a política de alianças do PT, né, a resolução, e procuramos orientar. Mas às vezes você vê coisas assim, aí tem que ir lá conversar, ver como é que muda, enfim. E eu também, claro, às vezes a gente até compreende esses companheiros do interior, porque é difícil, né? Fazer organização partidária, organizar o partido, muitas vezes sem, né, os recursos, o pessoal
pessoal rala muito para manter, né, os diretórios do PT, para fazer. Então, a gente sempre procura conversar, né, antes de tomar qualquer medida. Então, acho que é isso um pouco que o pessoal perguntou, não sei se esclareci. Sim, nós temos agora mais questões aqui, Gleice. O pessoal está muito ativo, muito participante, né? Aí o pessoal tem colocado aqui o Sebastião Milanês, como governar sem alianças num país com 37 partidos, mais de 5 mil municípios, 27 estados, imensa diversidade cultural e regional. A Maui coloca golpista é golpista, não dá para aliar que trai. Essa é uma questão muito complicada mesmo. Essa coisa da traição é muito difícil de prever, né, Gleisi? Então, aí vem o Hudson falando auxílio emergencial e benefício emergencial, tem a indicação inicial do Partido dos Trabalhadores. O Hudson, de novo, em São Paulo, o PT tem candidatos escolhidos pelo partido com base na periferia. O PT respeitará a decisão de sua base? Da onde é, Marisa? Não entendi. Em São Paulo, o PT tem candidato escolhido pelo partido, com base na periferia. O PT respeitará a decisão de sua base? Eu acho que ele está, né, se referindo aqui à candidatura do Gilmar Tato, né? Eu acho que o Gilmar Tato é muito preparado, né, por ele ter participado da prefeitura com o Haddad bem à frente e bem atuante, inclusive, né? Então, eu acho que ele é muito preparado. Talvez nesse quesito administração, eu até coloquei aqui no chat que ele é mais preparado, talvez, que o Boulos, nesse sentido de administrar, né? Mas o Boulos também, claro, sem dúvida, é um bom candidato. Então tá, Gleisi, vamos continuar aí para aproveitar o seu tempo. Tá. Bom, em relação a essa questão de alianças, né, que ele falou que não se governa o Brasil sem aliança. É verdade. E aí é difícil, porque a diversidade de partidos que tem e quem se envolveu nesse processo de golpe desde o início também complica as coisas. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O PSB votou pelo impeachment da Dilma. Entendeu? E está hoje no nosso campo e nós fazemos aliança. Então, se for levar ferro e fogo, não faz aliança com golpista, não faz com esse também. Aí tem outros municípios em que esses partidos, né, que são menores, que estão aí, estão apoiando nossas candidaturas. Aí não vai apoiar? O Eloy Pietá, lá em Guarulhos, vai abrir mão do Solidariedade, que está apoiando ele? Sabe, gente, eu acho que a gente tem que ter uma noção de como a gente faz a política no acúmulo de forças e no enfrentamento a isso, né? É óbvio que quem foi o núcleo do golpe contra a Dilma foi o PSDB e o Democratas, esse foi o núcleo do golpe, né? E uma parte do PMDB que tinha interesse lá, a parte maior do PMDB que tinha interesse no Michel Temer. Mas os dois grandes condutores foi PSDB e Democratas, né? E que foram os que ficaram depois alijados aí do processo, e que agora estão retomando um certo protagonismo por conta de governo que estão, presidência da Câmara e do Senado, né? Então, e se a gente quer também fazer uma frente para derrotar Bolsonaro, não é isso? Falavam da frente ampla, eu sempre tive pé atrás com frente ampla, mas falavam, ora, a frente ampla vai colocar, entendeu? Dentro da frente ampla, os golpistas. Aí você não. É isso que eu estou falando. A gente tem que olhar a conjuntura e nunca perder de vista o que nos motiva a fazer política, o que nos faz levantar todo dia, militar num partido como o PT, que tem essa história bonita, que nos faz enfrentar desafios, que nos faz, às vezes, né, passar por situações difíceis. O que nos faz? É a vida do povo brasileiro, né? É a vida para que trabalhadores e trabalhadoras possam ter decência, dignidade de vida, poder ter comida na mesa para sustentar seus filhos, né? É ter um país com desenvolvimento que tenha inclusão, um desenvolvimento que seja equilibrado, sustentável, né? Um Estado forte, presente na vida do povo, né? Com os serviços e políticas públicas fortalecidas, como na área da educação, da saúde. É por isso que a gente luta, levanta e luta todos os dias e enfrenta o que está essa desconstrução.
Esse tem que ser de forma muito clara, o demarcador das nossas alianças, né? Esse projeto de inclusão, esse projeto de desenvolvimento sustentável, esse projeto de Brasil, né, voltar a ser altivo e ativo, como dizia o Celso, no plano internacional, mas é isso que a gente quer. Então, o principal corte aqui é com o governo bolsonarista e sua pauta neoliberal, porque não é só Bolsonaro. Eu acho que tão cruel quanto Bolsonaro é a pauta neoliberal dele, é a pauta de Paulo Guedes. Então, esse tem que ser o demarcador. Essa pauta neoliberal não serve para o Brasil. Oi, eu ia falar do Tato. Ah, sim, pode falar, Gleise. Não, eu só estou fazendo sinal aqui para os outros. Ah, tá bom. Pensei que era porque você queria falar. Quer falar? Não? Bom, então, em relação ao Gilmar Tato, eu acho que a Marisa disse muito bem. O Gilmar foi secretário de transporte do Fernando Haddad e foi secretário de transporte da Marta. E na gestão da Marta, ele também foi secretário de abastecimento. Então, ele conhece ele que implantou a merenda na escola, almoço e janta, né? Porque não tinha isso nas prefeituras de São Paulo, e também trouxe alimento in natura, de qualidade para as merendas. E como secretário de transporte, ele é responsável por toda a remodelação do transporte coletivo de São Paulo. É ele que implantou o bilhete único, que implantou as faixas exclusivas para ônibus, depois as ciclovias, o passe escolar. Então, ele conhece muito bem São Paulo, conhece toda a periferia, é uma pessoa muito preparada e muito trabalhadora. Tato tem qualidades muito grandes de gestor, com certeza, vai ser um ótimo prefeito ganhando a eleição, porque conhece a cidade. E agora mesmo na campanha vai acabar demonstrando isso, né? Pelo debate que ele faz, que vai fazer. Só colocando mais umas últimas questões, né? Porque você tem um tempo, 11h30, né? Você vai ter que sair. Só colocando aqui algumas questões que as pessoas estão falando aqui sobre o Haddad ser candidato a prefeito, né? Que é uma coisa muito, todo mundo comenta muito isso e tem aqui no chat também. E uma outra questão é a transição, como a pergunta da Suelma, como está a inclusão de temas estratégicos como a transição ecológica nessas eleições, né? Nós sabemos que a situação do meio ambiente está complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Então é necessário a gente debater essas Marisa, questões com as pessoas, né? Oi, Marisa. Desculpa te interromper, já interrompendo. É que a Gleice está com pouco tempo e eu precisava colocar uma questão aí que é fora do chat, que o pessoal comenta muito aí nas redes sociais, no YouTube, é, de que o PT, em matéria de comunicação, ele não conseguiu acompanhar esse fenômeno que aconteceu no mundo todo, né? De, de fake news, de robôs, toda essa estrutura que influencia muito a opinião pública, né, molda a opinião pública. Você vê que trouxe de volta os velhos fantasmas aí de fascismo e todas essas coisas horríveis. É, coloquei até uma imagem meramente ilustrativa aí. E o PT não tem aí uma estratégia, ele não está contra-atacando de alguma forma, é claro que não com robôs, né? Mas com gente de verdade. A quantidade de filiados que o PT tem é gigantesca, né? Não, tem avançado sim. Claro que não com a velocidade que nós gostaríamos e com a potência que nós gostaríamos, né? Mas nós temos uma equipe sim que faz o acompanhamento das fake news. Tem o Verdade na Rede, que é uma plataforma que está operando já através do site do PT, quando a gente pede para que todas as fake news, as notícias falsas, os problemas que nossa militância encontrar, mandem para nós, para a gente poder inclusive fazer investigação de origem, porque a gente tem entrado com várias ações judiciais em razão de fake news, e também resposta política. Então, plataforma na rede, essa plataforma, né, da Verdade nas Redes, nos ajuda, é um instrumento para a gente poder acompanhar isso e poder desmentir as fake news. Obviamente que nós não temos a mesma estrutura do Bolsonaro, né? Porque o gabinete do ódio do Bolsonaro não são 3, 4 pessoas, né? É um esquema empresarial. Eu acho que a gente tem que ter clareza disso, porque é uma coisa com muito dinheiro, com muita gente por trás, com muito interesse relacionado, não é algo mambembe, não. Mambembe são os posts que eles fazem, os cards que eles fazem, eles são bem mambembe, se fazem isso
para parecer uma comunicação barata em Mambembe, mas o esquema dele é pesadíssimo, é algo pesado, né? Então, não adianta a gente achar que vai se comparar a Bolsonaro com isso. Nós estamos fazendo, mas vai. Nós não temos o mesmo dinheiro, mesmo jeito de fazer, nem operamos, né, a política dessa maneira. Temos que fazer os rebates, temos que fazer a militância na rede, sim. Temos que aumentar, sim, né? Mas não fazer da forma como ele faz. Nós já estamos com uma limpeza dos dados todos do partido, do pessoal que nos segue, já estamos com isso preparado, já estamos começando a trabalhar de forma mais efetiva na disseminação de conteúdos nas redes, com grupos, com listas, né? Fazendo as coisas de forma toda correta para não ter problema, inclusive, com as plataformas, né? Porque a gente tinha o Zap do PT e acabou que o canal que nós tínhamos contratado para ser o WhatsApp não reconhecia, então suspendeu, aí nos chamou, nós estamos conversando para reabilitar os canais para a gente poder continuar com o trabalho. Então, é assim, às vezes tem, mas com certeza está avançando. Volto a dizer, não com a velocidade que podíamos, né, queríamos, gostaríamos, mas estamos avançando. A questão do Haddad, o Haddad não quis ser candidato a prefeito de São Paulo, então a gente não pode forçar as pessoas a serem, né? Obviamente que seria o melhor nome que o partido teria, mas ele não quis por uma série de razões, principalmente seus motivos pessoais, enfim, não quis. Então o PT fez a escolha através da prévia. Então, o nosso candidato de São Paulo é o Gilmar Tato, né? E, por fim, a questão da transição ecológica. Estamos abordando, sim. Nós estamos fazendo um plano agora que foi debatido pelo Diretório Nacional, que é um plano de reconstrução e transformação do Brasil. Ele tem um capítulo sobre isso, né? Sobre a transição ecológica, sobre a produção sustentável, produção de alimentos, enfim, remete muito ao que estava no programa de governo de 2018, com a Haddad, mas mais incrementado e mais debatido aí com os setoriais da agricultura e também do meio ambiente, né? Então, tem isso lá e nós vamos trabalhar isso nas campanhas, sim. Olha, gente, eu gostaria de agradecer aqui o espaço, está acabando aqui nosso tempo, também vou ter que me retirar, mas agradecer esse espaço, a oportunidade de a gente conversar, né, e de vocês, o pessoal poder perguntar, a gente tentar esclarecer, acho que isso é muito bom. Vamos ver se a gente faz outras vezes aí para tentar esclarecer também. Ok, presidenta, obrigado. Eu queria explorar ainda esse minutinho que a gente tem para que você nos falasse um pouquinho dessa campanha, que está muito legal, né, na minha avaliação, de quem defende você é o PT. Vai um Isso. pouco nessa linha que o Paulão levantou, né? E que dialoga com tanto legado que a gente tem de positivo para o povo brasileiro e com o futuro, né? A gente olhar o passado, atuar no presente e projetar o futuro. Acho que tem tudo a ver. Então, eu queria que, para as suas considerações finais também, falasse um pouquinho dessa campanha para nós, né? Nós teremos muitos outros temas para a gente debater. Já fica aqui o convite para você voltar aqui dentro da tua agenda, quando você puder. Nós pedimos desculpa aos internautas, né? Mas depois da Gleisi a gente fala sobre esse assunto. Perfeitamente compreensível a agenda da nossa presidenta, né? Cuidando do Brasil, né? Do PT no Brasil, das esquerdas e tudo mais. Então, fala um pouquinho dessa campanha para nós, Gleisi. Legal. Eu peço desculpa, porque realmente eu tenho um encontro hoje, nós estamos participando dos encontros dos diretórios municipais, né, para o lançamento de pré-candidaturas, então o pessoal demanda bastante, e domingo é cheio deles. A campanha surgiu exatamente para isso que você falou, viu, Zé? É falar do legado, trazendo para o presente e projetar para o futuro. Então, o jingle é isso, né? A forma dele falar com o Brasil e mostrando que o PT sempre esteve ao lado do povo trabalhador, da população do país, né? Do povo do país, para defendê-lo. Nós estamos na fase do legado, estamos falando aí na área de saúde, na área da economia, soltamos o vídeo, vamos fazer os outros vídeos nessa questão da corrupção, que nos atacam muito, a gente vai
responder a isso, que eu acho que é importante. Vamos fazer os vídeos na área de educação, a questão do Bolsa Família, né, para dialogar aí com essa renda emergencial. Então, vai ser uma série de peças, né? Essa semana já começam a sair novamente, que a gente vai soltando, a cada 2, 3 dias, depois para uma semana, faz outras peças, mas queremos chegar na campanha com uma fala boa do PT se posicionando sobre esse momento. O que que o PT fez e está aqui ao lado de você na luta, e quer apontar para o futuro. É essa a lógica da campanha. Mas obrigada, Tá. viu, gente? Agradeço muito aí. E a Nós, vocês que estão nos ouvindo e vendo de casa também. nós é que agradecemos, tá, a tua presença. Já fica o convite para um outro momento, a gente discutir outros temas, né? A própria campanha, já fica o convite. O espaço está aberto e será um prazer, uma honra muito grande para nós recebê-la aqui novamente, tá bom? E pode Obrigada, Zé. contar com a militância do PT, nós estamos juntos para a Eu sei. gente nessa luta, para derrotar o bolsonarismo, para vencer as eleições. Tato é uma grande candidatura, Benedita da Silva também dispensa comentários, tantas outras candidaturas que a gente tem e que nós vamos sim à luta e vamos dialogar com a população e com essa campanha, né, de quem defende você, o PT, nós estamos, a meu ver, no caminho certo e vamos crescer bastante em relação a 2016 e estaremos preparados para 2022. Marisa quer fechar, porque a presidenta precisa sair. Senão ela atrasa lá no outro compromisso. Sim, eu só queria colocar uma coisinha a mais, é que muitas pessoas falaram, fazer um programa aqui no DF, sendo que nós não temos eleições aqui. Mas nós temos eleições ao entorno do DF, né? E nós somos aqui cercado, o DF é um quadradinho cercado de goianos por todos os lados. Então, nós temos os municípios, e as ações que nós temos aqui influenciam nos municípios do entorno e vice-versa. Então, foi muito essa visão também para apoiar, e nós estamos apoiando, aqui o DF tem apoio às candidaturas da Secretaria de Mulheres, né? Enfim, é isso. Muito obrigada, viu, Gleise? Obrigada a você, Marisa, obrigada, Pietra, Zé. Eu até ia reforçar aí, viu, Marisa, aí o pessoal do PT do DF, fazer as campanhas mesmo, sei que já vão fazer as campanhas nos municípios goianos aí, ajudar nossa turma lá, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Muito obrigado. Até. Obrigada, bom domingo. Até a próxima. Até a próxima. Fora Opa, Bolsonaro. então, o pessoal está aí na internet com a gente, nos acompanhando. Nós tivemos esse imprevisto, era sabido. Essa é a segunda vez que a gente tentou trazer a companheira Gleise, e da outra vez, inclusive, ela teve que cancelar de última hora. Nós tivemos que adiar o nosso programa no domingo, porque a agenda dela é essa, né? Vocês, com certeza, sabem o que é presidir um partido, da importância, do tamanho do PT, e, nesse momento, estar cuidando da eleição em mais de 2.000 municípios, ela disse para nós, e apenas em 1.500 municípios, apenas, né, dos 5.800, nós temos candidatura própria. Tá? Essa mulher guerreira, que é a presidenta Gleisi, né? Todo o trabalho, toda a responsabilidade que está. Vocês viram como a democracia interna do PT funciona, mesmo ela sendo contrária a essa aliança, como ela disse, né? Houve uma decisão majoritária. Nós, militantes, vamos continuar trabalhando nas ruas, vamos continuar combatendo, vamos continuar brigando e guerreando contra o bolsonarismo, porque sabemos o que isso representa para o país e nós não podemos permitir que, em 2022, esse desgoverno seja reeleito pela população brasileira. Isso cabe muito à responsabilidade nossa enquanto militares. Temos uma campanha de mídia, uma campanha de rede social, tudo isso é importante. Mas nós sabemos o quanto é importante o olho no olho. Nós sabemos o quanto é importante e para 2022 a pandemia esteja vencida, vençamos o coronavírus e prontos para vencer o outro vírus, talvez mais danoso, mais letal,
que é esse desgoverno de Jair Bolsonaro. Então, nós queremos agradecer muito a presença de todos vocês, pedir desculpas por encerrar um pouquinho antes, agradecer a Pietra, agradecer a Marisa, agradecer o Paulão mais uma vez. Paulão, muito obrigado. E pedir a você que dê o seu like, né? Dê o seu like aí, curta nosso trabalho, e a gente quer cada vez mais trazer os debates para vocês, tá? Nós, antes de passar, a Marisa está pedindo, antes de passar para a Marisa, eu quero dizer que a gente está trabalhando para trazer outros temas para além da questão do PT. Mas o próximo programa poderá ser, ainda não definimos, mas poderá ser com Olívio Dutra, para falar da história da esquerda, esse grande companheiro guerreiro, a história que tem Olívio Dutra, também para debater com a gente essa conjuntura tão adversa, tá bom? Mas para daqui a 15 dias, no segundo domingo de setembro, esteja com a gente novamente, que com certeza nós passaremos uma manhã de domingo muito boa, muito saudável, com um debate muito fraterno e respeitoso entre nós petistas, simpatizantes e todos aqueles e aquelas que quiserem debater com a gente. Marisa, antes de encerrar. Eu só queria colocar, né, e agradecer mais uma vez a participação de todos aqui no chat, inclusive algumas companheiras, como a Meg, uma companheira muito combativa, a Meg do Simpro, ela colocou que a Gleisi nos representa, que está sendo feito o trabalho do DAP junto aos municípios aqui do entorno. A Irene Silva também participou, Maria Augusta, Kátia, a Fátima, né, José Avelino, nós tivemos aqui muitas participações, Kátia Cândido e Ismene da Silva, Elizabeth, a Beth, a Ana Liese também participou, e então, assim, se ficou a Maria Nazaré Brito, se ficou alguém de fora, me perdoem, porque tem muitos comentários aqui, mas eu agradeço muito a militância do PT e a todos os companheiros, né, ao Paulão também, que está aqui com a gente, sempre nos apoiando. Agora eu passo para o Zé Wilson terminar, e o Paulão, se ele quiser colocar alguma coisa. Paulão, alguma consideração, Paulão? Ao vivo? Tá. Então, pessoal, encerrando um pouquinho mais cedo hoje, podemos aí, o sol saiu, né? Chovendo em Brasília em agosto. Nossa Pietra está lá no parque da cidade. Olha que visual lindo, que inveja. Parabéns, Pietra. Estava muito frio, armando chuva, e agora saiu um solzinho. Então a gente encerra um pouco mais cedo. Vamos tomar nossa cervejinha. Aliás, o Paulão produz uma cervejinha muito gostosa, viu, gente? Quem tiver interessado é só contatar o Paulão, que ele produz uma cerveja artesanal muito boa. Momento de propaganda aqui, né? Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Estamos muito felizes. Acho que a presidenta nos trouxe elementos para a gente continuar o nosso debate na cidade, continuar o nosso debate com a população de Brasília. Nós queremos trazer temas também ligados ao governo ibanês, que é uma reprodução do que está acontecendo no nosso país. Nós precisamos também debater a conjuntura local, o que acontece em nossa Brasília, o que nós queremos para o nosso povo de Brasília. Aguardem que traremos também esse tema e alguém para debater com a gente sobre Brasília, tá bom? Então, muito obrigado, um bom dia a todos e todas, e não esqueça, quem defende você é o PT. Muito obrigado, bom dia. Eles só sabem mentir. Fazem festa para inaugurar obra dos outros. Interferem na Polícia Federal para proteger a própria família. Vou interferir! Reclamam na hora de pagar R$600 de auxílio na pandemia. Só queriam dar 200. É nessa hora que a gente vê. Quem defende você é o PT.
começo de conversa, o PT pagou as dívidas do Brasil com o FMI. Ficamos livres para investir e investimos no povo. O Brasil saiu do mapa mundial da fome pela primeira vez. Mais de 36 milhões de brasileiros saíram da miséria. 20 milhões de empregos foram gerados com carteira assinada. Hora extra, férias e 13º na conta. Café, almoço e jantar na mesa do trabalhador todos os dias. O gás de cozinha tinha preço justo. A gasolina, dava pra encher o tanque. O Brasil voava. E o povo também. Muita gente viajando de avião. Pegar doméstico pra Disneyland, uma festa danada. Por que não, patrão? Era casa nova, TV nova, carro, vida nova. O povo era respeitado aqui. E o Brasil admirado lá fora. Mas tem gente que diz por aí... O PT quebrou o país! Quebrou nada. O PT deixou o Brasil com 380 bilhões de dólares em caixa. São essas reservas que estão salvando o país na pandemia. Viu aí? O brasileiro conhece quem governa pro povo e sabe que na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Quem defende você é